O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória em todo o estado se for aprovada pela Anvisa. Dória já vinha repetindo nas últimas semanas que achava correta a obrigatoriedade, mas ainda não tinha anunciado a medida. Segundo o governador, apenas pessoas com atestado médico serão liberadas de receber o imunizante. Dória também voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro, acusando-o de politizar a vacina. Os ataques vêm diante da ameaça da falta de acordo entre o governo paulista e o Ministério da Saúde para que a Coronavac, a vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, possa ser distribuída em outros estados pelo SUS. A definição, segundo Dória, se dará em uma reunião marcada para a próxima quarta-feira. Guilherme Fiuza. Eu acho que o governador João Dória, se ele quiser aplicar essa política da obrigatoriedade, ele vai ter que lastrear essa decisão com laudo científico, que não tem sido forte dele no enfrentamento dessa pandemia. O governador João Dória, junto com o Instituto Butantan, já andou declarando o número de vidas que ele salvou com o lockdown. Hoje nós sabemos que isso é falso. Hoje nós sabemos que não há esta eficácia na política de trancamento como um todo. Agora, se obrigar a população inteira a se vacinar, você vai ter que demonstrar com estudo científico que é necessário que a pandemia, como acontece com outras moléstias, né? Se o H1N1 foi obrigado todo mundo a se vacinar, não. Hoje, o que você percebe? Que você consegue delimitar e localizar os vulneráveis, os grupos de risco. Então, ele vai ter que responder, explicar à população por que não é obrigatório ou recomendado, ou como ele queira, para os grupos vulneráveis, né? Ele vai precisar demonstrar isso com laudos. Senão, ele vai dar espaço para que as críticas que ele já tem recebido de autoritarismo na condução dessa pandemia, essas críticas se proliferem. Então, eu vejo, por exemplo, o governador João Dória, frequentemente em pronunciamentos como esse que a gente acabou de ver, sozinho num ambiente fechado de máscara. A princípio, ele está usando uma proteção desnecessária, ele não está em contato com ninguém. Aparentemente, a máscara naquele momento é mais um símbolo, né? Um símbolo inócuo, nesse caso, se ele não está numa situação de risco de contágio. Ele mesmo, em relação à própria pessoa dele, já teve a Covid. Então, acho que o governador tem que tomar cuidado para não ficar andando em torno de símbolos e se calçar na ciência, que é o único caminho que poderá levá-lo e levar o país e o mundo a adotar políticas responsáveis contra a Covid. Ana Paula. Inacreditável uma notícia dessa, Vitor, sinceramente, porque como o Fiuza muito bem colocou, essa turma que, né, tanto grita ciência, ciência, como você vai obrigar toda a sociedade aí, de São Paulo a vacinar contra a Covid-19 sem um embasamento aí empírico, científico, a longo prazo, que tipo de vacina. Tem uma outra questão também, Vitor, que está sendo colocada aqui nos Estados Unidos, que é o foco principal de muitos estados, que é exatamente o teste de anticorpos, né, para você ver o tamanho, a quantidade de gente que é assintomática, ou que está com vírus, ou esteve com a Covid-19, não desenvolveu nenhum sintoma, e aí passou pela doença. Não tem como a gente falar em vacinar absolutamente todo mundo sem a gente não discutir quem é que já teve, ou a imunidade, né, de rebanho, que a gente sempre comenta aqui. O mais inacreditável é que em São Paulo, aí a gente vê, né, um dos PIBs, dos maiores PIBs do mundo, né, o maior aí do Brasil, a população não pode ficar calada, não. Eu acho que a partir do momento que você começa a dar o dedo para governantes que têm colocado a manguinha de fora nessa pandemia com medidas ditatoriais, como o Dória vem demonstrando, sem embasamento científico nenhum, a sociedade tem que reclamar e tem que questionar sim, e tem que questionar sem medo.
uma curiosidade aqui é se uma medida dessa levada à nossa Suprema Corte, se isso seria inconstitucional, porque, mais uma vez, a gente chega ali, bate ali, são 11 constituições, eu fico curiosa de saber se uma medida dessa levada ao STF, o que seria julgado lá. É claro que é precipitada essa medida, né? Imagine se o presidente Bolsonaro faz uma coisa dessa, o que não estaria acontecendo? E o que não estariam dizendo os governadores? Não faz sentido. E eu queria falar também sobre a máscara. Estamos ameaçando alguém aqui, Vitor? De forma alguma. Você está sem máscara, eu estou sem máscara. A gente usa máscara quando tem gente por perto e não usamos aqui porque não há o menor risco de contágio, nada. Eles ainda desfilam de máscara, então aquelas máscaras estão sendo personalizadas, né? Customizadas. Virou um acessório, né? Coisa bonita, você escolhe cores e tal. Tá ficando meio ridículo isso aí.